CoachCast no ar, sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas. E antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu quero apresentar a Camisaria Fascínios, que está nos apoiando aí. E a Camisaria Fascínios tem 35 anos de tradição. Ela é referência em camisaria no Brasil. E a nossa convidada vai receber a camisa dela lá, e ela que vai escolher, isso que é bacana aqui. E o grande diferencial da Fascínios que tem fabricação própria. E ela garante uma qualidade impecável em todas as suas peças. E eu quero deixar um abraço aqui para o Jurandir Monteiro e para o Carlos Monteiro, que, inclusive, a gente está gravando hoje num dia aqui, não vou dizer qual dia que é, mas semana passada eu estive lá pessoalmente, gravei com o Jurandir, foi sensacional. E agora vamos à nossa convidada muito especial, a Laura Fontana. Muito obrigado, Laura, por ter aceito o meu convite. Deu certo chegarmos aqui hoje, né? Demorou, mas deu certo. Fazia já acho que 3, 4 meses que a gente estava aí combinando. Então, quem é Laura Fontana? Perfeito. Bem, é, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você está nos assistindo ou nos ouvindo. Cá estamos nós, meu nome é Laura Fontana, eu tenho 39 anos, sou uma mulher cis, pansexual. Eu também gostaria de me apresentar, né, assim, só para vocês entenderem ali, para quem tem uma deficiência visual. Sou mulher branca, meu olho é esverdeado, castanho esverdeado, meu cabelo é rosa e eu estou vestindo uma blusa vinho e batom vinho para combinar com todo o look. Tá bom? Bem, eu hoje atuo como Employee Experience na BASF, cuido ali das temáticas de agilidade aplicada ao RH, experiência do colaborador e também da parte de engajamento. Eu estou há 21 anos em RH, bastante tempo, uma área que eu sou bem apaixonada e envolvida, e é um pouquinho aí de mim para poder dar uma introdução. Excelente, não? E muito legal o jeito que você se apresentou. Parabéns por ter trazido assim. Show, gosto disso. E aproveitando, então, eu sou o apresentador aqui, já temos mais de 217 episódios do CoachCast, e eu sou careca, barbudo, castanho, o olho castanho claro, e tô com uma camisa preta. Eu não sabia se era azul escuro ou era preta. Uma camisa polo, tô de óculos também, e é um super prazer estar aqui com todos vocês, e principalmente com a Laura, que eu conheci num curso. Tivemos a oportunidade de conversar bastante na ida daqui para esse curso que a gente fez com a Inês Coso, que espero em breve também esteja por aqui. Faz tempo que eu quero gravar com a Inês, né, falando sobre neurociências, que a gente foi lá em Ibiúna, salvo engano. E o que é Employee Experience? Ah, beleza. Gente, quando a gente fala de experiência da pessoa colaboradora, né, a gente primeiro tem que entender o que que é experiência. Experiência é tudo aquilo que você vive, percebe e sente sobre algo. Então, por exemplo, quando você é, tem contato com esse podcast, você vivencia essa experiência, você percebe as coisas e se sente sobre aquilo. Então, assim, por exemplo, pode ser uma experiência positiva ou negativa, mas tudo é uma experiência. Quando a gente olha para a pessoa colaboradora na empresa, a gente vai ter o ciclo de vida dela dentro da organização e cada jornada que ela vivencia. Então, o que que a gente faz enquanto experiência do colaborador? A gente olha para todo esse ciclo de vida, cada uma dessas jornadas, identifica quais são os pontos de dor que ela sente, que ela tem, para a gente poder redesenhar esse momento e trazer ao máximo aquilo que ela necessita. E para fazer isso, a gente cria as personas dos colaboradores, a gente convida essas pessoas para desenhar e mapear ali a jornada e também os seus momentos que importam. Os momentos que importam, só para poder complementar, porque pode gerar essa dúvida, né? São aqueles momentos uau, aqueles momentos que realmente são marcantes, aqueles momentos que geram uma emoção e que carregam em si uma memória para toda a vida. Então, por exemplo, o seu primeiro dia na empresa, você chega ali, você está com uma alta expectativa,
ansioso ou ansiosa, e você vivencia aquilo, você fala, uau, essa é a empresa que eu sempre sonhei. Ou ainda você pode ficar com um pouco de receio, falando, meu Deus, onde foi que eu vim parar? Mas assim, esse é um momento, mas outro momento, por exemplo, de ongoing ali ao longo da jornada, pode ser o nascimento de um filho, seu primeiro filho. Como que essa empresa tratou você? Como essa empresa te ajudou com a rotina médica? Você teve flexibilidade? As pessoas prepararam um chá de bebê? Você conseguiu sair com tranquilidade na sua licença? Quando você voltou, o seu emprego estava garantido? Então, tudo isso também faz parte de experiências, né? Então, é um pouquinho da experiência do colaborador aí, para dar um spoiler. Que legal. Agora conta pra gente assim, você é formada em direito, que eu tô vendo aqui no LinkedIn, né? Como é que você migrou de uma área para outra? Quanto tempo faz? Como foi? Então, eu acho que para eu contar essa história, eu queria contar uma história um pouco antes, tá? Que vem antes disso, claro. Primeiro, assim, eu vou falar um pouco dos meus pais, que eu acho que isso é relevante para essa faculdade de Direito. Então, imagina que a minha mãe, ela é uma mulher que nasceu em Irecê, mais especificamente em Prevenido de América Dourada. É um povoadinho muito pequenininho dentro da Bahia. E enquanto a minha avó e meu avô trabalhavam na roça, minha mãe, que era a filha mais velha, cuidava dos 9 irmãos. Então, ali, quando a minha mãe tinha uns 13 anos de idade, 12, 13 anos, convidou a minha mãe para ser faxineira aqui em São Paulo, e é o sonho de muita mulher ali da Bahia, que vive nessas condições que minha mãe residia, vir para cá, para São Paulo. Então, minha mãe falou, opa, peraí, vou salvar a vida da minha família, né? Vou ir para São Paulo. Porém, uma criança não consegue limpar uma casa, né, minha gente? E aí a mulher pegou as coisinhas da minha mãe e colocou a minha mãe na rua. Então, a minha mãe foi moradora de rua por um bom período, assim, tipo, alguns anos da vida dela. Só que minha mãe morava numa praça e tinha uma senhora que sempre via que ela não estava envolvida com droga, que ela era uma menina bonita, e a senhora resolveu adotar a minha mãe, a dona Lourdes, né? Que Deus a tem agora, mas assim, foi uma pessoa muito importante na vida da minha mãe. E aí a minha mãe começou a trabalhar e se desenvolver e conheceu meu pai. Minha mãe era vendedora na Teodoro Sampaio, numa loja de roupas, e conheceu meu pai. O meu pai era um playboy, meu avô tinha várias lojas e, enfim, lotérica, loja de metalização, enfim, presentes. E meu pai era um playboy naquela época, e eles se encontram. Quando eles se encontram, imagina que eram mundos muito diferentes, né? E com valores muito diferentes e coisas completamente diferentes. Então, assim, histórias, vivências, enfim. E aí eles crescem junto dentro dessa relação e a minha mãe engravida. A minha mãe passa por uma situação muito difícil, porque naquela época, imagina que o meu pai, ele, molecão de tudo, teve dificuldade de enfrentar uma gravidez, né? Então, minha mãe vai morar num pensionato de médicos, onde ela limpa a casa toda, faz tudo para poder ter uma moradia. E aí, quando eu tenho o meu nascimento, de fato, meu pai aparece ali, eles se reconciliam, desculpa, e aí eles voltam e ficam juntos. Nessa época, meu avô perde um pouco de tração nos negócios, começa a perder um pouco de dinheiro, e o meu pai volta para uma classe média, então tem uma crise ali. E essas duas pessoas, elas têm uma mentalidade de quê? Para se ter sucesso, você precisa ter um diploma, coisa que os meus pais não tinham. E, mais do que isso, você tem que ter um título, que é o direito ou a medicina que te traz, que é o doutor ou a doutora. Então, assim, tinha que ser, essa filha tinha que ser doutora. Gente, eu tenho um problema muito sério, porque eu desmaio para tirar sangue. Então, medicina não era para mim. Definitivamente não era para mim. Mas eu cresci com esse negócio dessa doutora na cabeça. E aí, eu tive um primeiro namorado, que hoje é um advogado de sucesso, inclusive, e ele estava cursando direito, e eu juntei tudo na minha cabeça, falei, putz, faz sentido, eu vou fazer direito, e consegui me formar em direito, assim, né? É claro que quando a gente pensa nessa formação,
tem uma história muito dolorida, assim, né? Porque até eu chegar nessa faculdade de Direito, eu cresci com a minha mãe, o meu pai já estava numa situação um pouco mais difícil financeira, então eu lembro que, assim, ao longo da minha história, com 13 anos eu comecei a trabalhar como sorveteira, aí trabalhei um tempão como sorveteira, aí depois eu fui presidente de grêmio na escola, que me deu muito trabalho, aí eu conciliava com sorvete e tudo mais. Depois eu fui para Amor aos Pedaços, eu era balconista da Amor aos Pedaços, quem nunca comeu algum bolinho ali no shopping, né, em Oh, alguma delícia. loja. Aí eu fui atendente ali por um tempo, às vezes eu fazia bolo, às vezes eu era caixa, às vezes eu cortava o bolo e servia o café, enfim. Aí ali eu arrumei um emprego para ganhar R$ 5 a mais. Ai, gente, é sério, era para ganhar R$ 5 a mais no Mas VR. pelo menos, né, só dando um parênteses aqui, essas recordações te fazem rir, né? Você tem o bom humor disso aí, da tua trajetória, né? Olha que legal. Porque às vezes eu lembrei, né? Eu tô rindo porque é o seguinte, né? Eu lembrei que as pessoas reclamam muito do pessoal, às vezes, que tá em uma posição mais operacional, porque o pessoal vai embora por pouco dinheiro, né? Tipo, você dá alguma coisa diferencial, a pessoa vai embora. E aconteceu comigo, porque R$ 5 fazia toda a diferença para mim. Então, eu fui para Casa Búlgara, que é um lugar que vendia um salgado chamado Bureca, e ali servindo um café para as pessoas e tudo mais, eu fui convidada pela minha gerente a ser subgerente. E daí eu tinha que tomar uma decisão. Ou eu fazia a faculdade a partir dali, ou eu não fazia mais, porque a subgerente trabalhava 12 horas por dia. Então, assim, não dava mais para estudar. Então, eu decidi, eu falei, gente, eu falei com os meus pais, falei, olha, agora eu vou ficar completamente sem grana. Teve uma época que eu pagava, quando eu trabalhava no Amor aos Pedaços, eu pagava o aluguel sozinha de casa. Tipo, eu ganhava uns 350, era 250, 280 o aluguel. Então, era um perrengue danado, assim. E aí, quando eu fui trabalhar na Casa Búlgara, eu estava ganhando um pouquinho mais que esse VR aí, que era um pouco mais alto, e eu não tinha dinheiro para nada. Então, assim, falei para os meus pais, se eu começar a faculdade, vocês vão ter que se virar. Eu não vou poder ajudar com R$ 1 em casa. Nem o meu pai para lá, nem a minha mãe em casa. Daí eles falaram, não, beleza, então. Daí minha mãe teve que dar um jeito, falou com o meu padrasto, que ela já estava separada dele, enfim. E aí eu consegui entrar na faculdade. E um dia apareceu a Mara, que é minha amiga até hoje, maravilhosa, para tomar um cafezinho. Ela pediu um pingado e eu servi para ela e fiquei ali conversando com ela para ela comer um pão de queijo. E ela falou: Nossa, eu preciso de uma menina igual a você. Imagina que ela chegou na loja às 7 da manhã e eu tava sozinha, eu era a caixa, eu fazia o café, eu fazia o suco, eu assava o salgado, eu servia o salgado, eu limpava o balcão, eu limpava o chão. Então, assim, eu tava fazendo tudo. E ela viu aquilo, ela falou, nossa, eu preciso de uma menina igual a você lá no escritório. E eu falei, eu nem imaginava que era pra trabalhar com RH, gente, porque eu tava há muito tempo no balcão, né, de sorveteira a balcão, tava muito longe da minha realidade. E ali eu já tava no primeiro semestre de Direito. Então, ela perguntou pra mim, o que que você faz? Eu falei, tipo, eu não sei porque eu respondi direito. Aí ela falou assim: Ah, então eu preciso de você lá no meu escritório. Só que eu era uma pessoa, sempre fui uma pessoa muito leal às empresas que eu trabalhei. E lá não era muito diferente, eu era a melhor vendedora de bureca. Gente, me julga. Pode me julgar, não tem problema. Eu falei, meu Deus, como que vai ficar a galera sem mim aqui? Não pode. Mas aí eu tava com muito perrengue para poder pagar a faculdade mesmo. E conversando com a minha mãe falou: Filha, não tem como te ajudar, a gente tá passando muita necessidade. Eu acho que você vai ter que ligar para aquela moça do café lá e pedir um emprego para ela. E eu liguei. E aí a Mara falou: Meu Deus, que bom que você me ligou. Faz 2 meses que eu tô caçando seu número aqui. Naquela época era Pager, né? Ela anotou no Pager. Eu acho que ela fez alguma coisa que apagou. Ela falou: Já tava para ir tomar outro café para te encontrar, para poder pegar o seu número de novo. Eu falei, não, beleza. E aí, gente, eu fiquei tão nervosa no meu primeiro dia de trabalho que me deu uma gastrite, eu fui internada e eu não consegui ir. Eu não sei como que deu tudo certo, mas tudo bem. Fui trabalhar. Era para Era ser, pra com ser. certeza. Passei super mal. E aí, quando eu cheguei lá, eu brinco que eu caí na janelinha do RH, porque
naquela época não tinha o papel do HR Business Partner, né, do consultor de RH, mas o que eu fazia era atendimento ao consultor alocado. Então, basicamente, o que que era? Eu era uma HRBP, uma consultora de RH, dentro do cliente, para ser esse ponto focal dos temas de pessoas, tanto para o cliente, para o líder, quanto para o colaborador alocado. Então, eu fazia uma rota semanal de todos os meus clientes, ali eu tinha, sei lá, DHL, Atos Orange, Itaú BBA, outros também aí. E aí eu fazia essas rotas de visita para poder falar desde assuntos mais simples, como a abertura de vaga junto ao meu cliente, ao líder, né? Ou até mesmo para o colaborador, seja um arranjo de férias, um benefício, enfim, até coisas mais complexas, como uma licença maternidade, ou ainda um planejamento de carreira, um PDI, sessões ali que eu fazia de coach, de mentoria, de conversa, ou ainda de estratégia diária junto ao cliente. E, gente, nessa época eu tinha 17 anos, eu estou completando esse ano 21 anos de RH, então eu era muito nova. Pensa que Itaú BBA, eu lidava diretamente com a gerência sênior. Então, assim, foi uma mega oportunidade mesmo na minha carreira, foi um diferencial, assim, que realmente a Mara confiou muito no meu potencial, me jogou mesmo na fogueira, eu aprendi. E aí começa toda a minha trajetória em RH, né? Só que nem tudo são flores o tempo todo, né? Porque eu estava muito empolgada, daí saí de lá para trabalhar numa empresa chilena para trabalhar com LMS, que são esses cursos digitais online. Naquela época não tinha nada disso, tá, gente? Eu acho que não existia YouTube, na verdade. Então, assim, eu não tenho certeza. Se existia uma coisa muito recente, a gente não tinha tanto acesso à informação como a gente tem hoje. A Então, gente começou a assim, chamar isso nesse tempo atrás de e-learning. e-learning, era isso É, mesmo, o LMS. E eu falei, gente, esse negócio tá despontando no RH, super inovação, eu tenho que trabalhar com isso. E aí eu fui trabalhar com eles. Foi uma oportunidade muito incrível, porque eu nunca tinha trabalhado com uma empresa de fora do país e tinha que falar espanhol. Eu lembro que eu não tinha grana para poder pagar o espanhol, então eu comprei um dicionário. Gente, eu tenho um dicionário até hoje. Olha, tá aqui do meu lado, eu vou mostrar. olha, mostra que bárbaro. Olha só, eu tenho o dicionário até hoje. Olha, eu comprei um Olha, dicionário de senhas. espanhol que eu carrego até hoje. Que legal, Laura. Eles falavam comigo e às vezes eu não entendia, então eu ia lá no dicionário. Esses negócios que a gente tem hoje, né, de Google Translator também não era super pop. Sim, Enfim, então era muito legal, assim, o quanto que eu me desafiava e o quanto que eles acreditavam em mim. Eu fui crescendo, só que eles decidiram interromper o trabalho aqui no Brasil. E o sócio brasileiro decidiu abrir uma startup. E aí eu falei assim, gente, acho que eu não vou conseguir fazer isso, né? Porque ele falou para mim assim, olha, você vai contratar todo mundo, depois vai subir um RH. E eu falei, gente, com 20 anos, 21 anos, não lembro quantos anos eu tinha exatamente, mas era muito nova. Eu falei, não sei, estudando direito, não tinha nada a ver com o que eu ia fazer, né? E eu falei assim, vou tentar, vamos ver o que vai dar. E eu comecei a contratar as pessoas. Ao final, a gente tinha cerca de 100 pessoas ali entre 3 lugares, que era São José dos Campos, São Paulo e Rio de Janeiro. Então, subi o escritório todo, realmente. Contratei as pessoas, depois tinha que fazer a parte de remuneração, daí tinha a parte de benefícios, aí depois tinha a parte de desenvolvimento. Então, a gente foi construindo essa casa, né, que era o RH. E deu muito certo por 8 anos. Mas aqui eu queria fazer um parênteses, porque em determinado momento, o que acontece? Eu estava ali numa função muito, num cargo administrativo, eu não tinha um cargo de head de RH, que era a minha posição original. Mas eu achava que isso estava bom, de alguma forma. Então, eu fui formando meu time, e ainda assim, estava no mesmo nível de cargo hierárquico que eles, assim. E um belo dia, o sócio falou assim, escuta, por que a menina do RH não gosta de você? Porque você não tem aumento, você não muda de posição, a empresa só cresce e, tipo, não tô entendendo. Aí eu falei, nossa, realmente, eu tenho um problema aqui. E aí eu contratei, foi meu primeiro contato com o coach, porque com um coach, né? Na verdade, uhum, uma coach, uhum. que foi a Maristela. E aí eu contratei ela. E, gente, eu lembro que nas primeiras conversas eu tive uma crise de choro no Starbucks, porque foi muito impactante para mim.
porque ela trouxe, assim, eu estava numa posição que eu me colocava muito operacional, e eu acreditava que fazendo aquilo eu seria útil para todo mundo, e que todo mundo me reconheceria como uma pessoa boa. Só que aquilo não me posicionava em pautas mais estratégicas. Então, assim, era como se, assim, se a Laura gosta tanto de fazer essa coisa aqui, que é operacional, então, assim, quando surgir uma coisa mais estratégica, deixa ela ali, porque a gente avisa para ela o que precisa ser feito, e aí ela vai executar muito bem. Ela gosta disso. E isso me travava. Então, esse processo foi uma grande virada, que é quando eu coloco as cartas na mesa para a empresa e falo assim, ô, pessoal, hello, vem cá, mudou, tá? Agora eu sou uma pessoa que lidero esse RH, eu tenho um papel aqui e a gente vai desenhar as estratégias juntos. Então eu lembro que, gente, foi muito marcante para mim que os líderes, eles me chamavam para as reuniões para pensar assim, a gente vai aumentar a estrutura. Vamos desenhar essa estratégia. Por que a gente precisa de tal pessoa aqui, acolá? Como que a gente vai desenvolver o time que está aqui? E eles já me chamavam para essa pauta para a gente pensar juntos. Então, assim, eu realmente passei a ser um RH estratégico de fato. Então, antes eu precisava subir o RH, e aí eu fiquei travada nisso, e depois, no segundo momento, eu precisava realmente ser um RH que entregasse valor, que estivesse na mesa de discussão, que pensasse no negócio, e foi um momento bem marcante para mim, assim, bem interessante para minha carreira também, e eu atribuo muito isso ao coach. Que legal. Eu fico Então, feliz em ouvir isso, né? Porque, olha, já faz muitos anos, né? E desde lá o coaching já estava ajudando as pessoas. Então, é que a gente tem que tirar o mito de que, primeiro, todos são coaches aí. Realmente tem bastante. As formações são fáceis, tá? Não está tão caro hoje. Porém, para que se ajude efetivamente, procure, você que está nos assistindo ou nos ouvindo, procure um profissional, peça informação, um profissional de fato que esteja transformando a vida das pessoas. Obrigado por ter tocado nesse assunto e que faz sentido. E eu entendi que você teve o primeiro grande aprendizado aí, procurar ajuda de alguém. total, Olha aí, ó. total, porque olha, é difícil você perceber que você não vai conseguir sozinha, sabe? E você baixar a guarda e falar assim, olha, tem coisas que realmente eu não consigo enxergar, eu não tô conseguindo evoluir, né? E esse papel da pessoa que é coach, ou do coaching, é muito providencial, assim, a gente consegue chegar do outro lado com muita maestria, assim, para mim foi fundamental. E aí eu tenho um pico mesmo de crescimento, porque aí vira completamente a chave, aumenta meu salário, muda meu cargo. Para vocês terem uma ideia, depois disso, eu ganhei até sociedade. Eu tinha cotas de sociedade, Que de bárbaro, tão Laura. empoderada que eu Que estava. legal, que legal. Eu estava Puxa, master super. empoderada, agora eu quero ser sócia. Que Ajudei bacana. a fundar, mas assim, não foi a primeira vez que isso aconteceu comigo com o coaching, né? Porque quando eu saio de lá, a gente, a plataforma que a gente trabalhava, que era a Telelearn, ela foi comprada pela Oracle, então a gente teve que encerrar as atividades. Então eu brinco do mesmo jeito que eu contratei todo mundo, eu desliguei todo mundo. E aí, com a minha rescisão, eu fui morar no Canadá por um tempo para estudar inglês, precisava disso, porque em vários processos, assim, eu tinha sido gongada no passado por conta do inglês. Mas, gente, fui lá passando perrengue, tá? Não tinha grana para nada também. Eu tinha a casa que eu tinha pago e as refeições que eu tinha contratado. Então, assim, eu tinha pouquíssimo dinheiro. A minha sorte foi que eu fiz muitos amigos, amigos bons, que me incluíam, que me ajudavam, que me incentivavam ali para eu poder me manter em coisas legais e divertidas, mas foi um pouco complexo isso tudo que eu passei por lá também. E aí eu volto, e depois de um intercâmbio de 6 meses, gente, você volta meio perdido. Tipo assim, ou perdida, né? Você volta assim, meu Deus, e agora? Porque eu fiquei tanto tempo fora, será que eu ainda sou de RH? Será que eu ainda consigo fazer isso? Será que eu consigo fazer networking? Será que as pessoas vão me reconhecer? Por mais que eu tivesse o inglês, eu fiquei com isso. E aí chega o momento da Eunice na minha vida. A Eunice também é uma coach, maravilhosa, nossa, de uma profundidade, uma sensibilidade, assim, muito sênior de verdade, assim, a gente teve várias conversas, a gente
eu já tinha feito, por exemplo, uma ferramenta que era um MBTI com a Maristela. A gente fez o Step 2 para poder ter um pouco mais de profundidade, para eu me reconhecer, entender as coisas que eram importantes para mim, como eu me projetava para fora, como que eu me sentia aqui dentro. Então, ela trouxe bastante ferramentas desse tipo, mas ela conseguiu me mostrar que, de fato, a paixão pelo RH, ela estava inerente a mim, que não era outra coisa. Para vocês terem uma noção, eu cheguei a participar de um processo seletivo, gente, de coordenadora financeira na Raizen. Olha isso! Não tinha nada a ver comigo. Nada a ver com nada, não fazia sentido, não ligava com nada, assim, de tão perdida que eu fiquei por um tempo. E aí a Eunice começou a me fazer perguntas mesmo, a me estimular, e trouxe à tona realmente que era o RH, né? Então eu falei, não, pera, voltei. Opa, deixa eu me reconectar aqui. E aí eu voltei com tudo. E a Eunice também me abriu para um ponto que eu acho que é bem relevante aqui, que eu acho que tem que ser falado, que é a terapia. Tipo assim, olha, tem algumas coisas que eu vou conseguir tratar, cuidar, te ajudar, mas tem algumas outras que você precisa fazer uma terapia. É com um psicólogo aqui. E isso também foi um divisor de águas para mim, que foi quando eu comecei realmente a fazer terapia e realmente melhorou muito a minha vida como um todo, assim. Ai, que bacana. Foi muito bom. E aí, voltei a trabalhar no escritório jurídico como coordenadora de RH, então eu tinha que subir todo o RH, então foi bem interessante a experiência, porque de fato eu tive que me reinventar de novo ali. E aí tem um outro marco para mim na minha carreira, porque quando você trabalha em empresas pequenas, consultoria, ou ainda startup, como foi o caso da Spence e tudo mais, quando você trabalha nesses setores, normalmente empresas grandes têm um bloqueio ali, você não consegue entrar. E eu falei, não, gente, não existe esse bloqueio na minha cabeça, a sonhadora. Eu vou conseguir, não existe isso. E olha que eu trabalhava no escritório jurídico, que o próprio escritório tinha disso. Tipo, a gente não contrata pessoas de empresa, a gente não contrata pessoas de escritório muito grande. Era um monte de restrição ali. E eu falei, não, eu vou vencer essa barreira, já venci tanto na minha vida. Gente, observa a minha história desde o começo. Se eu não vencesse mais essa, não seria a Laura, entendeu? Aí Verdade. eu falei, gente, eu vou conseguir. E aí eu entrei na Votorantim. A loucura. Eu falei, meu Deus, estou na Votorantim. Era quase impossível, mas eu consegui. Sou muito grata também, eu tenho um relacionamento bom até hoje com as pessoas que me escolheram nesse processo. E ali, muito rapidamente, consegui estar numa posição de coordenadora de HRBPs, e eu já tinha uma liderança que era assim, né? Ela era super calma, pacífica, ela acreditava em mim, mas em contrapartida, o meu time, ele era sênior. Eu tinha uma pessoa sênior, uma pleno, não, duas plenos, um júnior. Então, tipo assim, essa galera manjava muito de RH e de empresa grande num outro nível. Então, foi um time que me desafiou, que me estimulou, que realmente fez eu pensar em outras coisas e que, de verdade, foi uma empresa que me abriu também para mentoria, porque eu tive várias pessoas que me mentoraram mesmo, que me ajudaram a entender o que era esse RH, como que eu deveria me projetar, como que eu deveria me posicionar, porque eu tinha reuniões, gente, com o presidente e com o meu diretor de RH para resultados. Então, eu mostrava os indicadores da área, eu falava as ações, eu tinha que dar um jeito de sair do outro lado com coisas consistentes, num nível de senioridade que é diferente, que exige uma postura diferente. Então, aí, uma das minhas mentoras também, que é uma pessoa maravilhosa, que vem despontando muito no RH, esses dias estava até numa página inteira ali de uma revista, Robertinha, realmente uma pessoa muito profunda com RH, ela manja muito de RH, manja muito de pessoas, de liderança, então ela conseguiu trazer, assim, explorar de mim o meu melhor, para que eu conseguisse enfrentar os desafios, mas eu digo que até executivos do negócio, em vários momentos, tiveram papéis relevantes ali para poder me orientar, para poder me provocar e me levar para outro nível, assim. E aí eu saio de lá para ser executiva de RH, numa empresa de tecnologia, liderando a área de HRBPs e de treinamento e desenvolvimento. A empresa tinha umas 2.000 pessoas, então era um desafio grande. E ali
a grande questão era, tipo, o futuro da empresa é digital, e eu vou entender o que esse digital faz, e eles trabalhavam com customer experience e com agilidade aplicada aos negócios, design de serviços. E aí eu falei, gente, peraí, para tudo. Eu vou conseguir trazer esses conceitos para dentro do RH, e aí começa a minha trajetória com experiência do colaborador e agilidade aplicada ao RH, porque eu começo a pegar todos aqueles conceitos, eu vivo as experiências com eles, né? Então eu participo da daily, participo de uma planning, participo de algumas sessões com os clientes para design thinking, e aí eu vou explorando essa coisa toda para poder criar dentro do RH esses modelos, e deu muito certo, porque já nesse primeiro ano a gente concorre a um prêmio do Agile Trends, que era super relevante, ali usando tudo isso aplicado ao Design Thinking, Kanban, Scrum, aplicado ao RH para redesenhar o modelo de onboarding. E ali eu falo, gente, espera aí, eu quero ter a minha consultoria em 10 anos. Eu quero ter a minha consultoria. Em 10 anos, eu vou ter a minha consultoria, e para fazer isso, eu tenho que ser mais especialista. Eu já tenho experiência em pequena, média, grande empresa, de diversos setores, agora eu preciso ficar um pouco mais especialista para poder ganhar corpo e colocar um pouco mais a mão na massa, porque conforme você vai crescendo, você vai perdendo esse tino. E eu quero realmente, daqui a uns anos, ter a minha consultoria nesse sentido, falar, olha, eu tenho experiência, eu fiz e aconteci. Então, eu saio de uma cadeira executiva para uma cadeira de coordenadora de propósito, porque o projeto de cultura, por exemplo, de experiência do colaborador, ele ia ficar na minha mão. Eu ia ter que desenhar, projetar para a diretoria, convencer as pessoas e fazer a coisa acontecer. E deu muito, muito certo. A gente entra ali na Activity com um mega case de sucesso, assim, de experiência. Até hoje os líderes conversam comigo, trazem insights, falam do quanto foi relevante para eles esse momento. O projeto de cultura, gente, foi tão incrível que eu consegui entrevistar diretamente o Luiz Matar, que era o fundador, consegui colocar dentro de uma sala presidente, fundador e os diretos para a gente fazer sessões de design thinking para desenhar propósito, valores e tudo mais. Então, assim, foi uma experiência incrível, assim, para mim. Também cuidava da parte de carreiras e foi interessante, porque tudo que a gente criava de um lado aqui, a gente já traduzia para o outro, então ficava coerente, as pessoas viam essa consistência. E aí, venho para a base. Por que eu vim para a base? Eu escolhi a base. Eu hoje estou numa consultoria de EX, mas que ela me traz um modelo transversal. Então, eu entro em todas as áreas, eu tenho uma liderança indireta de grandes times. Um time meu, por exemplo, que foi o do South America Campus, tinha 140 pessoas. Então, assim, eu não tenho diretamente assim, um time de diretos, assim, né? Mas eu tenho esse time de indiretos que trabalha comigo dentro das squads. E é squad de verdade, porque a gente não é só gente do RH, tem galera de várias áreas ajudando, TI, enfim. E assim, o impacto é muito grande, porque a base é uma gigante de 110 mil funcionários. Então, assim, pensa na minha consultoria daqui a uns anos, eu vou conseguir contar para as pessoas o storytelling de ponta a ponta. Pequena, média, grande, startup, consultoria gigante. Então, eu vou ter esse storytelling aí, que é o meu grande foco, né? E aí, para complementar agora na base, né, a gente conseguiu fazer um projeto muito legal de EX, assim, consistente, consolidado, que realmente está entregando um resultado diferenciado ao ponto de ser reconhecido aí pelo Think Work Innovations. Então, a gente está concorrendo já entre os 3 finalistas de EX, mas também a destaque do ano, né? Então, é algo bem legal, assim, que eu estou bem contente, porque globalmente também foi reconhecido como, dentro de tudo que a gente está fazendo, o mais colaborativo, o mais criativo e o mais inovador, e a gente tem esse resultado também para fora. É algo que me deixa feliz, assim, com o coração quentinho e muito grata, né? Ai, que legal, Lara. Olha só, passa tão rápido que eu quero já deixar o convite para você voltar para cá, a gente fazer a parte 2 aqui, Ah, para entrar mais legal, perfeito. fundo em algumas coisas, nesse trabalho todo, já começar aqui, de repente, antecipar o futuro, né, do que você vai trabalhar lá na frente, você vai trazer tudo isso aqui. O que você acha? Tá Ah, eu fechado? acho ótimo, pode me A convidar, gente eu faz a venho parte sim. 2 aqui para falar efetivamente, você
linda a sua história, trajetória fantástica, cheia de aprendizados. E quando você falou ali, eu escrevi uma frase aqui do lado, ó, que é possível apesar dos desafios, né? Dá para chegar onde a gente quer. Totalmente. Primeiro tem que saber o que a gente quer. Então, super obrigado. Para a gente finalizar, Laura, onde as pessoas te encontram? Qual é o canal preferido seu? Ah, legal. Eu tô no LinkedIn, Laura Fontana. A pessoa mais colorida que você encontra lá, certamente sou eu. E no Instagram, eu tô como RH Ágil BR. Maravilha. Então, vamos colocar aqui depois na descrição tudo o que o que nós conversamos aqui vai ter na descrição desse episódio para que vocês encontrem, se conectem com a Laura. Ela tem essa vasta experiência aí que com certeza vai te ajudar. Laura, super obrigado de coração pela sua participação aqui nesse episódio. Obrigada, obrigada mesmo. E nos vemos em breve. Com certeza.